Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10, verso de número 13, apenas um versículo para nossa meditação. Quem encontrou diz amém. Que diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Não veio sobre vós tentação, diga comigo, tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a, repita, tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Amém. Podem tomar o assento, que Deus abençoa. Desocupe a sua mão, e se você sentir no coração de dar aquelas lindas salvas de palmas ao Senhor, se você sentir no coração de dizer glória, diga glória. Se você sentir vontade de dar um aleluia, diga aleluia. Se você sentir no coração de glorificar a Deus com glória a Deus e aleluia. Vamos à palavra de Deus. Você pode acompanhar, nós temos ali o slide. Alguns vão poder, outros não, mas aqueles que não podem acompanhar visualmente vão ouvir. Nós temos ali o nosso texto bíblico. Então nós temos ali a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 13, onde Paulo trata a respeito da tentação, e é exatamente esse assunto que eu quero falar com a igreja aqui nesta tarde. Irmãos, eu confesso que esta palavra, desde o primeiro contato que o pastor Abraão me fez, me convidando a esse evento, eu já agradeço ao pastor Abraão, primeiro a Deus e a ele também que nos lançou esse convite para estarmos aqui. O primeiro contato que ele me fez, eu orei a Deus e pedi uma palavra para hoje. E essa palavra tem ardido no meu coração, confesso aos irmãos, já há alguns dias. Porque é um assunto muito sério. E nós vamos falar exatamente de algo que talvez você não esteja muito acostumado a ouvir. Mas Deus me trouxe aqui para falar aquilo que nós precisamos ouvir. Nós não vamos ouvir alguma coisa que de repente pode não agradar, pode de repente, mas pode ter certeza que vai ser uma injeção de Deus na nossa vida. A injeção ela dói, irmãos, mas pode ter certeza que no final você sai curado e abençoado para a glória de Deus. Então nós temos ali que não vos sobreveio tentação, e eu fiz questão de pedir que vocês repetissem comigo a palavra tentação. Por quê? Porque é o assunto do nosso tema. Eu quero que os nossos irmãos voltem aí para o primeiro slide. Olha lá o nosso tema, ó. Vencendo as tentações. Vencendo as tentações. Pastor, mas é um dia com Deus, o senhor vai falar logo de tentação? Sim, tentação. Por quê, meus amados irmãos? Vamos lá, vamos para a nossa introdução. Olha o que diz a nossa introdução. E é exatamente isso que eu quero falar com vocês. Vamos lá, pode passar o primeiro. Introdução, olha lá, acompanhe comigo, ó. O assunto que vamos falar nessa tarde é não apenas sério, mas seríssimo. E está presente no dia a dia de todo cristão. Trata-se de uma batalha silenciosa, tanto silenciosa quanto devastadora, pois pouco falamos disso em nossos púlpitos. Então, irmãos, está aqui um assunto que nós vamos falar, que eu coloquei aí, que não é sério apenas, é um assunto seríssimo. E por que esse assunto da tentação é seríssimo?
Porque a tentação está presente no dia a dia de cada cristão. A tentação está presente na minha e na tua vida todos os dias. E pouco nós falamos disso aqui. Pouco nós falamos da tentação. Pouco nós tratamos de tentação. E por hoje ser um dia com Deus, um dia voltado à palavra de Deus, e um dia que o servo do Senhor, quando recebeu esta revelação, pastor Abraão, para fazer este dia com Deus, com certeza era preocupado com a tua e a minha situação espiritual. E é um assunto que pouco se fala. Em nossos púlpitos, geralmente, nós não falamos, e eu digo isso, nós como liderança. Eu assumo a responsabilidade do que eu digo, porque nós como liderança, poucas vezes falamos disso aqui. E a cada dia que passa, nós estamos vendo o contingente aumentando de soldados que estão caindo na batalha. A cada dia nós estamos vendo valentes de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que eram atalaias, eram tochas, eram vasos, eram baluartes na presença do Senhor, caindo na tentação. Ela está presente no nosso dia a dia. E eu não quero ser negativista aqui, não, mas eu quero trazer a realidade da palavra de Deus. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para todos que estão aqui, e se você tiver um pouquinho de paciência e abrir a sua audição espiritual para você ouvir o que Deus tem a falar, eu tenho certeza que o Santo Espírito vai tratar no teu coração. E queira que durante esta ministração, Alabashurikandaraya, o Paracleto divino venha inundar a nossa alma e fazer-nos mergulhar no oceano do Espírito. Abra o teu coração. Deus quer falar com você aqui nessa tarde. Pouco nós falamos. E aí o que acontece? Acontece que nós viemos para a igreja. E nós viemos o sábado e um domingo, geralmente sábado e domingo é dia de festa na igreja. É dia de o povo estar na igreja, é dia da família estar na igreja. E lá você começa, e aí você começa a se ajeitar, tomando banho, arrumando, e vem para a igreja, e vem a família para a igreja. E chega aqui, é uma maravilha, na presença de Deus, é glória a Deus, é aleluia. E levanta a mão e diz, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Só que isso é o sábado, o domingo. E aí quando chega a segunda-feira, lá está a tentação. Quando chega a segunda-feira, lá está de novo aquele gigante que tem derrubado muitas pessoas. E eu entendo, irmãos, que a igreja está passando por um avivamento. Porque isso aqui é avivamento, amém? Sim ou não? Porque nós vemos que os grandes avivamentos na Bíblia e na história da igreja vieram através da palavra de Deus. Não existe avivamento sem a palavra. Abacuque mesmo disse, Senhor, eu ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos. Avivamento é diferente de movimento. Movimento é humano, avivamento é do céu. Movimento passa, avivamento permanece. Movimento faz, às vezes, o homem mexer o corpo, mas avivamento faz mexer com a alma. E é isso que nós precisamos. Avivamento. Avivamento. É diferente de movimento, porque o crente que segue o movimento,
Ele vai para a igreja um dia, ele pula, ele grita, ele dá glória, ele fala em língua. Isso é tudo muito bom e maravilhoso. Eu sou pentecostal e gosto disso. Mas, meus amados irmãos, entenda uma coisa: Deus não quer que nós vivamos apenas de movimento, estando hoje na presença dele e amanhã estarmos caídos. Não, Deus nos trouxe aqui para nos levantar nesta tarde e para dizer que ele está levantando um exército forte, um exército valente que vence a tentação. Vamos lá. Primeiro ponto. O que é tentação? Isso é bom explicar, porque tem muita gente que confunde tentação com provação. São duas coisas distintas. Provação é uma coisa, tentação é outra coisa. Provação, também conhecido como tribulação, adversidade, ela é permitida por Deus, e às vezes vem do próprio Deus. A Bíblia diz que provou Deus a Abraão. Capítulo 22 de Gênesis. Deus prova. Deus provou Jó. Deus provou Abraão. Deus provou Jacó. Deus provou várias pessoas da Bíblia Sagrada. Mas tentação não. Tentação, o que é? A palavra tentação, ela vem do original grego equipeirazo e do latim tentationem, que significa estímulo que pode levar à prática do pecado. Tiago foi feliz quando disse que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não tenta ninguém. Diga comigo: Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. Então nós vemos que a tentação é um estímulo que pode levar alguém à prática do pecado. A tentação, em linhas gerais, vou resumir numa definição bem clara e bem simples. Tentação é o convite para você e eu cair no pecado. Tentação é aquele convite que vem florido, que vem perfumado, que vem muito bem embalado. Aquele convite, aquele, como a gente gosta de usar no nosso pentecostês, né? Aquele prato muito bem preparado, que é um convite para você sair da presença de Deus. Então nós vemos, meus amados irmãos, que existem, uma vez entendendo o que é tentação e vendo que Deus não tenta a ninguém, nós vamos ver então, se Deus não tenta, da onde vem a tentação? Se Deus não tenta ninguém, quem é que tenta então? Vamos lá. Próximo. Agentes da tentação. Nós temos ali 3 agentes da tentação. O primeiro, o diabo, que eu coloco aqui como leão. Segundo, o mundo, que eu coloco aqui como o urso. E terceiro, a carne, que eu coloco aqui como um gigante. Pastor Anderson falou aqui a respeito de Davi, falou a respeito do gigante. Eu quero falar um pouquinho também, mas nesse sentido aqui, da tentação. 3 agentes da tentação. Primeiro, o diabo. A Bíblia mostra que ele é o tentador. A Bíblia mostra que ele tenta. A Bíblia mostra que veio o tentador em Mateus capítulo 4. Veio o tentador para tentar Jesus. Quem era aquele tentador? O próprio diabo. Lá no Éden, em Gênesis capítulo de número 3, a Bíblia fala claramente que ele se utilizou da serpente, que era a mais astuta das alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Era um réptil muito inteligente, formoso até. E entendemos isso porque a Eva, ela não suspeita de nada. Imagine só se hoje você vai passando numa floresta, numa mata, e uma cobra fala com você. Já pensou?
Você não espera nem a cobra terminar de falar, sai correndo. É ou não é? Onde já se viu uma cobra falar? Não precisa nem falar, as irmãs principalmente não querem nem ver. Imagine falando ainda. Então veja, meus irmãos, que Eva não suspeitava porque a serpente era um ser inteligente. Eva não suspeitou porque ela falava. Agora veja, meus amados irmãos, que nós temos esses três agentes da tentação, e se nós não tomarmos cuidado, a tentação não brinca com ninguém. Eu vim aqui para falar com os irmãos e irmãs que estão aqui a respeito da tentação, porque Deus quer dar o escape, como nós vemos Paulo dizendo: o não sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que você seja tentado além das suas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, Ele proverá o livramento para você suportar. Tem livramento de Deus aqui nesta tarde? Levanta a mão e diga glória! Irmãos, vamos lá, para o corpo do sermão. A Bíblia fala que Davi, aquele jovem belemita, filho de Jessé, ele lutou com pelo menos três inimigos, que eu quero destacar dentro desta ministração. A Bíblia fala que quando Davi se apresentou ao rei Saul para se candidatar a lutar contra o gigante Golias de Gade, a Bíblia diz, meus amados irmãos, de Gate melhor dizendo, a Bíblia diz que Davi, ele apresentou a sua experiência, e ele disse a Saul o rei: olha rei, um dia eu estava apacentando as ovelhas de meu pai, quando de repente se levantou um leão. O leão se levantou e veio para tragar uma das ovelhas do rebanho de meu pai. Mas o Espírito do Senhor se apoderou de mim, e eu pulei em cima do leão, peguei ele frente a frente pela barba e arranquei a ovelha do meu pai da boca do leão. Outro dia eu estava apacentando e um urso se levantou. O urso se levantou contra as ovelhas de meu pai e até pegou uma ovelha. Mas o Espírito do Senhor se apoderou de mim naquele momento. Eu senti uma força de Deus tremenda e poderosa. Pulei em cima do urso e tirei a ovelha de meu pai da boca do urso. Assim também será com esse filisteu. Davi apresenta aqui três inimigos na sua declaração. E esses três inimigos são exatamente os três inimigos que nós temos no nosso dia a dia. São três inimigos presentes na vida de todo cristão no dia a dia. E não tem como fugir. A tentação é algo que não tem como escapar. A tentação, se você for ao Japão, ela vai estar lá. Se você for na Indonésia, lá vai estar a tentação. Você vem para a igreja, tem a tentação. Você sai da igreja, tem a tentação. A tentação, engana-se muita gente que diz que o diabo não entra na igreja, a tentação não entra na igreja. A Bíblia diz que ele entrou nas regiões celestiais para acusar Jó. E a realidade da palavra nós não podemos perder. Porque muitas vezes a tentação acontece dentro do templo. E nós devemos tomar cuidado. Hoje Deus tem escape e livramento para servos e servas de Deus. Hoje Deus tem bálsamo para soldados feridos que caíram na batalha. E quem sabe você já foi vítima da queda e de repente você está caído e você diz: pastor, essa palavra é comigo, porque um dia eu experimentei o dissabor da queda. Um dia eu experimentei e caí, e hoje eu estou afastado, hoje eu estou caído. Hoje eu deveria estar como um dos pregadores nesse altar, como um dos obreiros, mas quem sabe você está aí porque você acabou sendo vencido pela tentação. Mas não se desespere, não vá embora do culto não. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Hoje é dia de Deus te levantar. Hoje é dia de Deus te restaurar. Hoje é dia de o Espírito Santo pegar na sua mão e dizer: não temas que eu te ajudo.
Calabashuri me anderava sonderegahasia. Alamandure assume canderebe achai de conderás. O leão, eu coloquei ali, é o diabo, porque é um inimigo feroz, é um inimigo que não respeita ninguém, ele quer vítimas, ele quer a sua presa. É o diabo, é o tentador, o inimigo é o maior tentador. A Bíblia chama ele de antiga serpente chamada diabo. É terrível, é o leão, coloca medo, coloca pânico. Quando ele ruge, muita gente estremece de longe. É o diabo, ele é o tentador. E tome muito cuidado, porque Paulo disse que a nossa luta é contra as potestades, e para se vencer um ser desse, é necessário estar revestido das armaduras de Deus. Não se vence o diabo com poder intelectual, não se vence o diabo com poder financeiro, não se vence o diabo com poder econômico, com poder bélico, com poder político. Se vence o diabo é com o poder da palavra de Deus, é com o poder do Espírito Santo. E nós vamos ver isso mais à frente. O diabo é o tentador, e ele tenta. Ele tentou o próprio Senhor Jesus, quando vinha de um jejum de 40 dias, ele tentou Jesus. Eu já quero abrir um parêntese aqui, irmãos, para dizer que a tentação não é pecado. Jesus foi tentado. Pecado é ceder à tentação. Ser tentado todos nós somos. Quem aqui nunca foi tentado? Quem nunca passou por tentação? Todos nós passamos por tentações. Seja o pastor, seja o presbítero, seja o apóstolo, seja o bispo, seja quem for, passa a tentação. Você acha que os pastores e os líderes do ministério e da igreja em geral, das igrejas em geral, das denominações em geral, não passam a tentação que você passa? Todos passam. Tiago disse que Elias, o profeta do fogo, hein? Lembra de Elias? Aquele profeta que orava e Deus mandava fogo na mesma hora? A Bíblia diz que ele era sujeito às mesmas paixões que nós. A tentação vem, acontece. Nós temos o segundo agente da tentação, que é o urso. O que é o urso? Eu coloquei ali o mundo, ó. Por quê? Lembra que Davi lutou com o urso? É o mundo. Por que o mundo? O urso, irmão, acredito que alguém já viu uma foto, de repente já viu em algum zoológico, já viu em algum lugar, um urso. O urso é bonitinho, né? Tem até os ursinhos de pelúcia, parece fofinho, dá vontade de apertar, pegar na bochecha dele, né? Mas não põe a mão não, que é um animal feroz. Parece ser um ser inofensivo. Parece ser um ser que não tem problema, pode abraçar o urso. Não, toma cuidado, o abraço de urso é perigoso, hein? É o mundo. O mundo é assim, o mundo tem uma aparência, o mundo parece belo. E quando eu falo mundo, entendam bem, a Bíblia define pelo menos 3 palavras, né, ou 3 sinônimos para mundo. Segundo a hermenêutica, nós temos pelo menos 3 aí para mundo. Mundo, em se tratando humanidade, mundo, planeta, cosmos, né? E mundo, sistema mundano. Eu não estou falando de mundo, planeta. Também não estou falando de mundo no sentido de humanidade. Estou falando mundo no sentido de sistema corrupto, que jaz no maligno. A Bíblia diz que o mundo sem Deus, o mundo governado por Satanás, jaz no maligno. E é esse mundo que eu estou falando. É o sistema mundano, o mundanismo que entra. O mundo é terrível. Ele parece ser belo, ele parece ser bonito, tem muita aparência. E tome cuidado, porque o mundo está aí para nos tentar. O mundo está aí para tentar a mocidade. O mundo está aí para tentar os obreiros. O mundo está aí para tentar os pastores. O mundo está aí para tentar os cristãos em geral.
Esse mundo que um dia tentou, infelizmente conseguiu levar Elvis Presley, que era um homem de Deus, que cantava e que exaltava o nome do Senhor, mas que um dia foi tentado pelo mundo e cedeu à tentação. Grandes ícones da música pop, da música popular, internacional, que você via que era um homem e uma mulher de Deus, e tem outros nomes, eu não vou citar aqui, mas você conhece um punhado deles. Pessoas que eram de Deus e que cantavam para Deus, um dia foram tentados pelo mundo e foram arrastados. Eu acredito que pelo menos alguém aqui conhece pessoas que inclusive já congregaram aqui, já serviram a Deus aqui, e que infelizmente o mundo levou eles embora. O mundo levou, porque o mundo olha para a sua voz e diz: nossa, a sua voz é muito linda, você tem um rosto muito lindo, perfeito, você tem um corpo lindo, perfeito, para de perder tempo na igreja, vai para o mundo. Porque essa voz que você tem aí no mundo, você vai arrebentar. No mundo você vai ganhar muito dinheiro. No mundo você vai ser famoso. No mundo você vai ser famosa. Você canta muito bem. Você toca um instrumento muito bem. Você tem uma voz linda. A sua pele é linda. O seu rosto é lindo. E aí o mundo começa a seduzir. E Mateus, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele deixou bem claro a sedução das riquezas. Aquela semente que caiu aos pés do caminho, foram levadas pelas aves dos céus. Aquela semente que caiu entre os pedregais, sufocaram. Por quê? Porque não tinha raiz. E a pedra, a semente que caiu, entre os espinhos, a Bíblia diz que os espinhos cresceram e sufocaram. Esses espinhos que sufocam são espinhos do pecado no mundo. Eles vêm para sufocar a palavra. Você pode ter certeza, e eu tenho certeza que muita gente, quando você disse que viria para esse evento aqui, muita gente disse: não vai não. Não vai não, porque hoje vai ter um jogo de futebol. Não vai não, porque hoje vai passar o programa tal. Não vai não, porque hoje vai ter a festa na casa de fulano de tal. Não vai não, com certeza muita gente que veio aqui não viria, mas graças a Deus o Espírito Santo te trouxe. Graças a Deus que o Espírito Santo te trouxe. Porque hoje ele vai te dar força e você vai vencer a tentação. O mundo nos tenta, irmão. E cá para nós, a gente diz assim: fulano não vai para o mundo não. O mundo não tem nada para te oferecer. Será? O mundo tem para oferecer. Lógico que tem. Se não tivesse, ninguém ia para o mundo. Se não tivesse para oferecer, não seria tão difícil deixar o mundo. O mundo tem. E aí é que está o problema. O mundo tem. E tem muito. O mundo investe alto. O mundo é terrível. O mundo, a tentação do mundo é terrível. E nós estamos aqui hoje para aprender como vencer a tentação em nome de Jesus. E eu tenho certeza que talvez você entrou aqui fraco, caído, abatido, mas eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui forte e cheio da presença de Deus. Levante a sua mão aí, abra sua boca e glorifica o nome do Senhor. Tem vitória de Deus para nós hoje aqui. A tentação vem. Terceiro agente da tentação, a carne. E quando eu falo de carne, não estou falando de carne no sentido do corpo. Não estou falando de carne no sentido de humanidade. Mas carne no grego é sarx, que significa exatamente natureza carnal.